Nesse vídeo nós vamos ver o movimento uniforme. O que seria o movimento uniforme? É quando o nosso móvel vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Então a gente sempre vai se referir a um referencial. A partir desse referencial, nós vamos fazer as medidas das posições do nosso móvel ao longo do seu percurso. Então aqui a gente tem a posição inicial, que eu vou chamar de S0, depois a primeira observação, que eu vou chamar de S1, né? E assim por diante nós vamos denominando as posições do nosso móvel em relação ao referencial. E o tempo decorrido entre uma observação e outra são tempos que serão iguais. Então, ao desenvolvermos uma distância igual em um tempo igual, nós nos vamos referir a esse movimento como sendo uniforme. A distância percorrida entre uma posição e outra, tá, nós vamos chamar de ΔS. E o tempo decorrido entre uma observação e outra, nós vamos chamar de ΔT. Já vimos antes que a velocidade média, né, é a relação entre a distância percorrida ΔS e o tempo decorrido, que a gente chamou de ΔT. Então, a nossa velocidade média vai ficar definida como a variação entre as posições, ou seja, a diferença entre a posição de uma observação com a de outra. Nesse caso, entre a inicial e a primeira observação, será S1 menos S0. E o tempo decorrido entre uma e outra será de T1 menos T0. Bom, para simplificar o nosso trabalho, se eu adotar que o meu tempo inicial das observações for 0, eu posso reescrever a minha equação da velocidade média da seguinte forma. Velocidade vai ser um S genérico qualquer, ou seja, para qualquer outra posição, menos a posição inicial sobre o tempo. Tá? Tomando como T1 um tempo genérico e T0 a gente botou ele como 0. Logo, a minha equação pode ser revista matematicamente da seguinte forma. Esse tempo que estava dividindo eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, aqui eu vou conter o produto V vezes T. Sobrando do outro lado da equação, S menos S0. Isolando a posição S, trago então aquele S0 para cá, que era negativo, ficando positivo, e tenho aqui o produto VT. E o meu S fica isolado. Agora eu posso então escrever da seguinte forma a minha equação do movimento. Então, essa aqui vai ser a nossa equação do movimento uniforme. Que nós vamos chamar equação da posição. Então aqui nós temos a nossa equação da posição, também conhecida como função da posição em relação ao tempo. Então, identificando os elementos dessa nossa equação. O S vai ser a posição, que no sistema internacional é em metros. Depois nós temos S0, que vai ser a posição inicial, tá? Aonde a gente começou a fazer as nossas medições em relação ao referencial. Depois nós temos aqui o V, que vai ser a velocidade. Então no sistema internacional é metros por segundo, tá? E o tempo, né, nessa equação vai ser em segundos. Note-se bem que essa nossa equação é uma função de primeiro grau.
aonde a nossa variável, né, vai ser o tempo. Tempo.